agradecendo o convite e dizer que o Visualidades ele tem uma repercussão dentro do campo da antropologia, principalmente na antropologia visual, né, muito grande, e parabenizo a equipe do Labome e todos que fazem parte, né, do Labome, e admiro demais esse grupo de pesquisa e essa possibilidade de fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Então isso é muito bom. E é uma antropologia que eu vejo que é uma antropologia que está além dos muros, né, da universidade, fazendo o que a gente chama hoje de uma antropologia pública, né? E é isso que eu acho que é esse nosso compromisso, né? Um compromisso ético com a sociedade. Então, parabéns, vida longa, muito sucesso, né? Acho, né, muito feliz mesmo de estar aqui junto com vocês e conhecer. Eu vou dividir aqui a minha apresentação em três momentos. O primeiro, eu vou apresentar um grupo que eu trabalho, o NAVES, que é o Núcleo de Antropologia Visual, lá no UFRN. Depois eu vou projetar um filme, que é o último filme que eu fiz, que é um fotofilme. Tem 9 minutos, é curtinho. E aí depois eu entro com o tema sobre cinema, biografia, autossociobiografia, tá bom? Aí vou fazer esses 3 momentos. Prometo que eu vou ser rápida, não sou muito, não vou demorar muito. Então tem a projeção aqui, dá para ver? Ah, ótimo. Eu vou ficar assim, olhando. Então, o Núcleo de Antropologia Visual, que é o núcleo que eu coordeno no programa de pós-graduação em Antropologia. Eu sou professora também do Departamento de Antropologia do UFRN, né, Rio Grande do Norte. Esse núcleo foi criado, pode passar, esse núcleo foi criado em 2001. Eu entrei na universidade em 1994, né, fiz um concurso, e depois fui fazer um doutorado, e logo após o meu doutorado, criei esse grupo de pesquisa junto com a professora Anita Monteiro, era uma professora que trabalhava lá no programa. O meu mestrado foi sobre praça, eu trabalho com antropologia urbana, então venho com antropologia urbana, trabalho com praça e área central de cidade, espaço urbano, e depois meu doutorado fui trabalhar então com imagens de cidade no cinema, cidades do futuro, enfim. Então eu trabalho dentro dessas 2 linhas, antropologia urbana e antropologia visual. Pode passar. Fala um pouco da criação, né, do grupo, do NAVES, a vinculação, e a gente está comemorando mais de 20 anos também já de núcleo. Pode passar. Então, desde o seu início, né, a gente vem trabalhando também com ensino, pesquisa e extensão, nessa perspectiva de fazer mostras de filmes, mostras de ensaio fotográfico, promovendo festivais de filme, festival de filme africano durante muito tempo, né, a gente organizei na universidade, também participando de eventos, né, da antropologia, em mini cursos, enfim, oficinas, e a gente organizou também uma semana de antropologia no UFRN, que era sobre o fazer audiovisual. Pode passar. Na semana de antropologia, vai falando das nossas exposições, enfim, mostras. Pode passar. E há uns 10 anos ele tem um projeto, que é o projeto... Acho que eu vou ficar em pé, pode ser? É um projeto Narrativas, Memórias e Itinerários. É um projeto que existe desde 2010 e é um projeto que tem como objetivo a criação de um arquivo, né, sobre alguns bairros da cidade de Natal. Então, a gente trabalha com microdocumentários, com pesquisas de audiovisual, sobre os bairros de Natal, né? E com história de vida, história dos moradores,
E o objetivo é ter um acervo mesmo, criar um acervo, um banco de dados, né, com essas histórias, né, dos moradores de diferentes bairros da cidade de Natal. Então, é um projeto desde 2010, a gente já realizou alguns documentários, já publicou um livro e também um CD de música. Vou falar para vocês, pode passar. Esses são alguns documentários, né, que a gente realizou. O primeiro foi o Mestre Zorro, nascido nas Rocas, criado no samba, que é um sambista, né, que mora no bairro das Rocas. Depois o Heróis do Remo, são 2 documentários sobre clubes de remo em Natal, 2 clubes, né, de remo, e que deu origem a esse filme que eu vou passar aqui e mostrar para vocês, que é O Mar para Nós. O outro documentário é No Mato das Mangabeiras, que é a história das coletoras de mangabas, que ficavam localizadas, elas são moradores da vila de Ponta Negra, só que para a Ponta Negra é um bairro bastante conhecido em Natal, tem um cartão postal, né, Morro do Careca, é o cartão postal da cidade, enfim, é um lugar bastante visitado, turístico, e ele foi crescendo, esse bairro foi crescendo, ele era dividido em 3, tem a Orla, que é a parte da praia, tem a Vila dos Pescadores, que é a Vila de Ponta Negra, e o Conjunto Ponta Negra. Então, esses eram 3 espaços que compõem o bairro de Ponta Negra. E Ponta Negra foi crescendo, verticalizando, houve um aumento, né, da populacional e empurrou um pouco as coletoras de mangaba para um outro bairro, que é bem mais distante, fica em Pium. Então, nesse documentário, a gente acompanha o trajeto que essas mulheres que saem de Ponta Negra, do bairro, para Pium, para fazer a coleta de mangaba e vender no bairro de Ponta Negra, né? E é uma atividade que já está praticamente... Não tem... acho que vai acabar com elas, com essa geração, não tem, né, a gente não tem nenhuma outra... outras mulheres dando continuidade, né, a essa atividade de coleta da mangaba. O outro documentário é a história do velho do peixe, que é uma história de um senhor que tem um quiosque e é uma figura bastante conhecida na cidade, e ele foi pescador e hoje ele faz tapioca, peixe, camarão, enfim, e é bem conhecido na cidade e tem um documentário sobre ele. E também sobre os ciganos no RN, eu já venho trabalhando há alguns anos com algumas comunidades ciganas lá. Então são todos, assim, trouxe algumas imagens para vocês verem, que é sempre sobre história de vida, né? História de vida dos mestres Zorro, ou história de vida das mulheres coletoras, ou história de vida de pessoas do bairro, né? Então, para realizar esse documentário, nos envolvemos com os acontecimentos locais, né? E construímos um arquivo de fatos e entrevistas para a documentação dessa história. Aqui é a história do samba, a história do remo e da coleta de mangaba, né? A nossa abordagem sempre segue a etnografia da duração, né, que é proposta pela Cornélia Eckert, acho que já esteve aqui, né, participou do Labome também, e também de outros autores, né? Pode passar. Então, esses são narrativas memória itinerários, algumas imagens, pode passar. Durante também um período, nós realizamos uma cartografia da área central de Natal, trabalhando com o centro, com algumas ruas, vielas, o Beco da Lama, que é um lugar de boemia bastante conhecido na cidade, que tem muitos artistas de rua, músicos de rua, grafites, né? E, então, esse é um projeto de mapeamento, né, de espaço de sociabilidade na área central de Natal, que envolve também os bares, o samba, que é realizado na quinta-feira, o sebo, livrarias, estação do cordel, enfim, é um trabalho bem, gosto muito de fazer, e que segue muito a metodologia que o Vicente estava comentando ontem, né,
das derivas, perambulação, a gente usa muito o Máximo Canevati também, com a questão da cidade polifônica, enfim. Pode passar. Esse é um documentário As Mulheres das Rocas, que era a história das mulheres que participavam do samba. Foi muito interessante porque quando eu entrei em contato com o mestre Zorro, o documentário seria sobre ele. Só que ele falou assim, não, vocês têm que conhecer, para vocês conhecerem a história do samba, você tem que conhecer as mulheres que fazem o samba aqui no bairro das Rocas. Então, primeiro a gente foi conhecer essas mulheres que eram casadas com os baluartes do samba, que participavam desse movimento. Ele foi um guia, né, do nosso documentário. Então, primeiro a gente fez o documentário sobre Mulheres das Rocas, depois um outro sobre as divas do samba, que são as mulheres de uma geração mais são senhoras, né, de mais de 60 anos, enfim, ligadas ao samba. E, por último, do mestre Zorro, o último documentário foi sobre ele, porque ele queria mesmo, né, que a gente conhecesse o bairro e as mulheres, enfim, que faziam o samba. Pode passar. Essa é a nossa entrevista, pode passar. E isso, esse trabalho já de imersão no bairro, né? Eu praticamente ia quase todo fim de semana, 2 vezes por semana no bairro, acompanhando todo esse movimento, o movimento do cotidiano e o movimento também do samba, do carnaval, né? E aí surgiu, né, da pesquisa a ideia de fazer um mapa afetivo das rocas, que era entender como que os moradores percebiam o bairro, né? Onde estavam os limites do bairro, como ele foi constituído, enfim. Pode passar. E aí esse mapa afetivo nos mostrou também outros lugares. E aí a pesquisa de acervo, né, que é uma pesquisa também nos arquivos de Natal, que não são muitos, infelizmente a gente não tem instituições assim, que preservam a memória local, são poucos, né, instituições ou fundação, e a gente pode realizar uma pesquisa mais exaustiva sobre a memória da cidade. Do arquivo, fui conhecer o arquivo público, nossa, muito triste, assim, né? Os jornais assim, empilhados, mofo, infiltração nas paredes, assim, a situação bem difícil mesmo, né? Do próprio arquivo, né? Então a gente trabalha, né, com arquivo, com acervo, coleções, às vezes encontra nas situações, e como é importante preservar, no caso, a memória, né, a memória local, a memória da cidade. Pode passar. Aí foi uma oficina na RAM, em Niterói, a gente realizou sobre cidades. Pode passar. E foi muito bacana também. E essa é a mostra digital de ensaios fotográficos, né? A gente realiza agora dia 25 de maio a gente vai lançar o edital da mostra de ensaios fotográficos e da mostra de filmes etnográficos. Então, esse ano a gente vai ter a nossa mostra e a gente, nos outros anos, em função da pandemia, foram mostras digitais, né? A gente fez. Agora eu quero ver se há possibilidade de a gente fazer essa mostra também num lugar, né, e expor as fotografias, enfim, e também os filmes, que a gente possa ter uma sala de cinema e aí projetar esses filmes, né, que participam. A gente tem uma procura bem bacana mesmo de pessoas, né, que trabalham com fotografia, com desenho e com filme nas nossas mostras. Pode passar aqui. A gente chama Mostra Latino-Americana de Filmes Etnográficos, então a gente recebe filmes de vários lugares também, da América Latina. Pode passar. A gente realiza sempre uma mesa de debate, né, com os realizadores.
O Vicente participou também. Está ali participando, ó. Que ótimo. Bacana. Então, a mesa sempre assim, que é importante, além da mostra, a gente ter esse debate com os realizadores, né? Isso é muito bacana, tanto das fotografias quanto dos filmes, enfim, é muito importante. Pode passar? São mais imagens também. Pode passar. Esse foi um álbum, um Samba Canguleiro, que eu gostei muito. Deu muito trabalho, foram 2 anos de trabalho, mas foi também resultado desse projeto, né, maior sobre o samba no bairro das Rocas. E acabamos, né, realizando esse CD, que chama Mestre Zorro e o Samba Canguleiro. Foi feito de forma bastante assim, compartilhada, né, dentro da antropologia compartilhada, a escolha de quem ia participar, dos músicos, né, o nome também é Samba Canguleiro, porque canguleiro vem de cangulo, que é um peixe, e esse peixe, ele era o peixe que era dos moradores do bairro das Rocas, em oposição ao xarel, que é um outro peixe, que era relacionado ao bairro mais elitista, né, Tirol-Petrópolis. Então, os moradores de Tirol-Petrópolis comiam um peixe chamado xarel, e eram charias, enquanto que o das Rocas, que era um bairro periférico, existia o cangulo. Então, eles chamam lá ser canguleiro, né, o samba canguleiro. Eu achei muito interessante. Então eles diziam, não, quem nasceu nas Rocas é roqueiro e cangulo, canguleiro. E aí ficou samba canguleiro. E, assim, nenhum desses músicos tinha entrado no estúdio, eu também não conhecia, não sabia como funcionava tudo isso, né? Então foram 2 anos, assim, de trabalho bem intenso para ter esse CD. Foi muito legal, pode passar. Bom, essa é a amostra que a gente realiza, vocês também aqui sempre recebem, né, a amostra do Prêmio RPG. Pode passar. E aí esse filme, O Mar para Nós, que foi o último, que também que agora a gente vai assistir, que é também ele surge dessa pesquisa maior sobre o bairro das Rocas, né? O bairro das Rocas, ele fica uma área assim, central da cidade, junto com Ribeira, que é um outro bairro, e Cidade Baixa. E nessa imersão, né, no bairro das Rocas, a gente descobriu os 2 clubes de remo, e dos 2 clubes de remo, há uns 5 anos atrás, os clubes de remo tinham um plano, né, da prefeitura de remoção desses clubes, que são 2 casas bem antigas. Eles seriam removidos do seu local para a construção de um porto, né, que seria maior. Mas eles resistiram, e aí a gente também entrou nessa luta da permanência, né, deles ficarem nesse local. E há 100 anos, estava comemorando já 100 anos do clube, né? Então foi uma vitória eles permanecerem lá no bairro. E aí conheci uma história que eu achei fascinante, me apaixonei por essa história, que era um sonho de 5 remadores de fazer uma travessia saindo do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Então, foi um sonho do Ricardo Cruz, que era um remador, e eles construíram essa iolha, essa embarcação, que é toda de madeira, para fazer essa travessia. E essa travessia durou, não tinha autorização da Marinha, porque era muito perigoso, né? Imagina, não tem GPS, não tem, né? Era de 1952, se dizer, isso 1952, 1953, e na época era o Getúlio Vargas, que estava, né, na presidência, e
E eles tentaram durante muito tempo fazer essa travessia e não conseguiram. Só conseguiram porque o Getúlio Vargas sai, fica afastado, e o Café Filho, que era o vice, assume. Só que o Café Filho era de Natal. Aí, como ele era de Natal e era amigo do Ricardo Cruz, eles conseguiram autorização da Marinha para fazer essa travessia de mais de 3 meses, né, indo de barco. Então, eu convido vocês, gente, a assistir um pouquinho, depois eu comento mais, tá? Pode ser? Aí eu fiquei atrás desse material, né, de acervo. E aí eu fiquei mais de 5 anos fazendo essa pesquisa atrás de fotografias, de material mesmo, que pudesse fazer esse filme. Aqui as nossas redes, todos os documentários estão no nosso canal do YouTube, né? Vocês podem acessar, a gente tem o Instagram e tem todas as informações lá. A gente dialogava muito, eu vivia muito com ele, eu pescava, tudo que eu fazia era com ele. Ele foi mais que um pai para mim. Ele foi em 1950, eu tinha... Podia começar de novo? 5 anos. Então devia ter 6, 7 anos, né? Foi o maior feito do mundo, foi o maior feito mal. Até hoje não houve outro rei igual a esse. Não houve quem fizesse igual a esse. Foi o único no mundo. A gente dialogava muito, eu vivia muito com ele, eu pescava, tudo que eu fazia era com ele. Ele foi mais que um pai para mim. Ele foi em 1950, eu tinha 5 anos. Então devia ter 6, 7 anos, né? E aí eu não me lembro quase nada, apenas o que via, a partida da Iole, lá no cais, né, no dia que eles foram partir, eu tive que ir com minha mãe, e minha mãe chorava e tal, né? E minha irmã, que era um pouco mais velha do que eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo ainda não podia ir, que era muito pequeno. E é o que eu lembro. E depois do acontecimento, as notícias que vinham pelos jornais, o que minha mãe contava, né? Era só por cartas e telegramas. As cartas às vezes chegavam muito atrasadas, os telegramas eram mais rápidos. E quando eles chegavam numa praia, numa cidade onde tinha telégrafo e tudo, eles se comunicavam com a minha mãe. Tudo ele escrevia. Inclusive ele tem um diário de bordo. Esse diário, ele está desaparecido, ninguém sabe onde ele ficou, onde ele contava toda a história, né? E depois vinham os jornais, o pessoal de repórter acompanhava, de avião, né? Mandavam dando ração por cima dele para ver onde é que eles estavam, como é que eles iam, né? Se precisavam de alguma coisa, aí ele saía nos jornais. Eram publicados nos jornais aquelas passagens dele,
e os encontros com os repórteres. Eles iam parando de cada cidade onde eles tinham condições de parar, eles paravam, eles aportavam, e aí eles passavam um dia, reabasteciam, né? A comida que eles levavam era muito pouca, porque o barco era pequeno, então eles levavam mais a ração de pescador, como chamam aqui, né? Que era rapadura, farinha, carne seca, né? Água, e nem salva-vida eles tinham. O salva-vida da embarcação era uma câmara de ar de carro que eles enfiam com a boca e levavam no barco, para no caso do naufrágio eles terem. Inclusive no dia que a Iola naufragou não tinha nenhuma, eles tiveram que viajar. Aí ficou preocupado, mas quando nós recebemos notícia do naufrágio, ele foi quem deu. Né? Ele já estava em terra e tal, a gente só foi saber disso após o naufrágio, foi que a minha família veio saber. Mostrando as pernas cheias de bolha, os braços, as mãos calejadas. Tinha horas que eles não conseguiam remar, então eles rasgavam as camisas, enrolavam as mãos e amarravam no remo para ir puxando o remo para poder chegar. Porque não aguentava mais as mãos e não tinha luvas, camisa de meia, principalmente camisa regata, né, que é a que eles usavam aqui. Camisa regata, eles levaram camiseta, não levaram camisa de manga comprida, a única camisa de manga comprida era do uniforme, mas era muito grosso, tecido quase tipo uma lã, e ele não podia estar usando no sol porque ele não ia aguentar o calor, né? Então tinha que remar de camiseta, ia jogando água, e passava na pele goma. Ele recebendo uma taça do presidente da República. E, inclusive, era daqui do Rio Grande do Norte. E ele tem uma taça, essa taça também está desaparecida, onde tinha o oferecimento de café frio aos 5 remadores do rei. O primeiro barco que ele construiu foi meu avô com a ajuda dos outros. E o segundo barco, quem construiu foi meu avô com a ajuda dos outros, dos mesmos participantes. Bom, eu sou Milton da Cruz Correia, neto de Ricardo da Cruz, que foi o idealizador do rei Natal ao Rio, numa embarcação esportiva. Hoje eu tenho que cuidar dela. Praia dos seus amores, encanto do meu olhar, quero contar-te os rigores sofridos a pensar em ti sobre o alto mar. Ai, não sabes que saudade padece o nauta partir, sentindo na imensidade o seu bater fugir, incerto do porvir. Ai, não sabes que saudade padece o nauta ao partir. Obrigada. Então foi assim, uma pesquisa de 5 anos. Eu fiz uma pesquisa no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, atrás dessas histórias. Aí surgiu a oportunidade de fazer esse curso no Arquivo Nacional, que era um curso oferecido
Arquivo em Cartaz chama, né? Com a orientação de Alice Andrade, que é uma cineasta, e aí participei para ir atrás mesmo dessas fotografias, né? Que essas últimas fotografias, assim, que tem uma qualidade bem bacana, são do Arquivo Nacional. Então, foi um jeito também que eu tive de ir atrás desse material, né? Atrás desse material e é isso. Uma história que eu, assim, demorei muito tempo inclusive para encontrar o neto do Ricardo Cruz, que é o seu Newton Cruz, né? Que concedeu a entrevista para a gente. Então é isso. Depois vocês podem, sei lá, perguntar, porque tem a música também, como, né, como trabalhar com arquivo, fazer pesquisa de arquivo, acervo, enfim, né, material, direito de autor, direito de música e som, enfim, posso depois também explicar para vocês um pouco mais. Aí sigo com o outro. Então a gente segue só com outro tema, que é o mesmo tema, na verdade, assim, porque antes, até aqui a gente trabalhar com biografia, história de vida, né, história do outro, história de outras pessoas. Mas aí, com a pandemia e dando aula de antropologia visual, antropologia urbana, aí aparece esse desafio de como trabalhar, né, na sala de aula, né, com essa temática do urbano, do visual. E aí eu acho que o que eu fiz está muito próximo do que a Thelma propôs, né? Você fez com os seus alunos também, né? Que foi trabalhar mais com a autobiografia dentro da sala de aula, né? Que os alunos contassem também as suas histórias, pudessem contar um pouco da sua vivência, como estão vivendo aquele período, né? De ensino remoto, enfim. Então foi a partir daí que começou a surgir essa discussão e meu interesse pela eu vou chamar de autosociobiografia, depois eu explico um pouco mais, mas dessa autobiografia, né? Então vamos lá, pode passar. Então a pergunta, né, principal é como é que a partir do histórico e das práticas da antropologia visual encontramos caminhos para as autobiografias nas artes, no cinema, nas ciências sociais, nas humanidades. Né? Pode passar. Então, nessa disciplina, que é uma disciplina na pós-graduação, Antropologia e Imagem, que o Vicente participou, Kélia também, né? De um tópico que era trajetórias narrativas e autossociobiografias em pesquisas audiovisuais participativas, né? E o objetivo era esse, de como produzir investigações qualitativas sobre o audiovisual participativo, utilizar etnografia, novas tecnologias de comunicação, enfim, né? E o que seria esse audiovisual participativo? E como que esse audiovisual modifica uma proposta de investigação da ação participativa? Então, é uma nova via metodológica, né, dentro da antropologia visual. E aí entra a questão do autoconhecimento e da sua própria condição sociocultural e como ela acontece, através das próprias imagens, sons, objetos, que possam identificar algum problema, refletir sobre suas causas e propor soluções. Então, esse era o objetivo, né, também da disciplina, para refletir essas questões da investigação qualitativa, do audiovisual participativo e a questão da autobiografia. Pode passar. E a gente contou nessa disciplina com a presença de duas pessoas bem importantes. Um que é o José Ribeiro, que já esteve aqui também, né, já participou do Labome. Ele ministrou um mini-curso, a gente ministrou junto uma palestra, um mini-curso sobre essa autossociobiografia na antropologia, no cinema e na arte. A gente está trabalhando junto, está produzindo um artigo e está discutindo essas questões. A gente teve um módulo agora de cinema, autobiografia, cinema e arte. Foi bem interessante, a gente fez um módulo híbrido, né? Envolvendo
a Universidade Natal, a Universidade de Goiás, uma universidade na Espanha e uma universidade em Portugal. Foi uma experiência bem interessante. Bom, então, a gente contou com o José Ribeiro e também com o fotógrafo Miguel Chicaoca. Não sei se vocês conhecem, ele é do Pará, né? Tem o Foto Ativa, muito interessante, aconselho todo mundo a seguir, ver o Instagram. E a proposta dele é muito bacana, que é sobre o uso da câmera artesanal, né? Da câmera obscura, que é o contrário do digital, do que a gente está fazendo hoje, né? Bem ao contrário. Eu acho muito bacana isso, da gente não pensar mais só na inteligência artificial, o chat GPT e tal. E ele tem essa proposta da gente construir a máquina, voltar a fazer, né, o pinhole, né, a maquininha artesanalmente. Então é muito bacana. Então esses pesquisadores foram fundamentais para aguçar esse debate da autossociobiografia e fotobiografia em sala de aula, enfim. Então foi muito bacana. Pode passar. E aí tem uma proposta no curso de um exercício, né? Que é pensar, e aí eu queria fazer depois isso no final, quando a gente terminar, eu queria fazer com vocês essa pergunta, que é: quais os filmes que você conhece e considera autobiográficos? Pode ir anotando aí os filmes. Por que você considera autobiográfico, né? Ou o que há de autobiográfico nessa escolha? Pensem assim, sem muitas elaborações ou teorias, né, que possam explicar o que realmente passa na cabeça de vocês quando vocês pensaram no filme e acham esse filme autobiográfico. Quais seriam os filmes que vocês estão pensando? E aí a gente vai pensar depois, então, por que é autobiográfico, né? E é isso. A partir disso também, a gente pediu para alguns alunos fazerem questões sobre um relato, um diário, trazerem fotos ou pequenos filmes para a gente discutir em sala de aula um pouco mais essa autossociobiografia. Pode passar? Bom, alguns filmes que foram citados pelos alunos, né, foi Helena, Democracia em Vertigem, Que Horas Ela Volta, alguns filmes. E o debate era sempre isso: autobiografia, autoficção, o que é um filme, como que o filme pode ser considerado autobiográfico, é um filme mais poético, é um filme que tem que inserir questões pessoais, do íntimo, enfim. Então, rola um debate sempre: o que é esse autobiográfico, afinal, né? Pode passar. Bom, nessa disciplina a gente acabou fazendo uma produção de ensaio fotográfico e vídeo autobiográfico, que o Vicente foi responsável, colocou aqui, né, esse material todinho, né, no Drive. E vocês acabaram apresentando esse material também, né, no congresso, né, em Portugal, né, com o José Ribeiro. Eles apresentaram o trabalho que foi feito por cada um, e aí foi muito interessante, porque cada um trouxe fotografias, né, suas, da sua infância, outro de aniversário, enfim, e fotografias bem interessantes para a gente trabalhar em sala de aula, e foi bem bacana construir esse trabalho. Pode passar. E essa era a oficina, né, com a câmera obscura, né? Muito, muito legal. É uma disciplina de educação também em cinema, no curso de licenciatura. Essa disciplina é optativa. Eu estou tentando incluir que ela seja uma disciplina efetiva no curso, porque eu acho que é fundamental, muito importante no curso de licenciatura de Ciências Sociais, a gente ter uma discussão sobre cinema e educação. É muito importante. Tem uma lei, né, 3.006, que é uma lei que torna obrigatório a projeção de filmes nas escolas, né? No ensino básico e fundamental. Então, existe a lei é de 1996, né, que exige a obrigatoriedade do cinema na sala de aula. E agora essa lei está sendo revisitada, então bem legal. Pode passar?
E, bom, enfim, então nessa discussão surgem alguns autores que são super importantes, né? O trabalho da Manuela dos Anjos Afonso, que é da Universidade Federal de Goiás, que trabalha com autossociobiografia e arte. Então, ela tem um trabalho entre imagens com arte e autobiografia. A Fabiana Bruno, não sei se vocês conhecem, é um trabalho bem interessante sobre fotobiografia, né? Da Fabiana, também trabalhando com fotos pessoais geralmente é um exercício bem bacana. Você começa traz 30 fotos, depois você escolhe 20, acaba com 5 fotos. E por que essas 5 são as mais importantes da sua vida? Então, é uma maneira da gente, né, de se discutir de autoconhecimento também, de trazer algumas questões, enfim. Então, são todos trabalhos que têm um exercício, né, de construção dessa biografia, né? O Tim Ingold também trabalha, e a Conceição Evaristo com escrevivência, né? Ontem também na roda de conversa, né, uma das realizadoras comentou, né, da importância da escrevivência da Conceição Evaristo, né, para a escrita. Então foi isso, foi fabricar uma câmara escura, outro debater com por que essas fotos, né, como é a escolha das fotos. A fotobiografia é também um método muito importante para a construção da historicidade de cada um, né, de cada uma dessas vidas, que se dará a partir das imagens que elegeram e montaram. Você vai escolher essas fotos, vai montar, remontar, né, selecionar. É um momento que a pessoa é levada para escolher a imagem, e geralmente essa etapa precisa ser feita na casa das pessoas. Depois auxiliar durante a montagem para que se crie uma linha de tempo, conduzindo o biografado a levar em consideração o tempo e o espaço presente na fotografia. E elaborar um roteiro também de pergunta que estimule as lembranças e afetos e emoções. Então esse é o método da fotobiografia, né? Que é muito interessante, dá para se desenvolver na sala de aula, enfim, ou mesmo num grupo, né, que você está estudando, num grupo que você está trabalhando, na comunidade, né? É um método bem bacana da fotobiografia. Aqui é um curso também de extensão sobre fotobiografia, que aí os alunos levam os arquivos pessoais, álbum de família, objetos, coleções, filmes caseiros, né? Enfim, é muito bacana. Ó, o Vicente, né? Pode passar. Bom, e aí foi isso que como eu estava comentando no início, né? Então, foi dentro desse período de pandemia que surgiu esse desafio de trabalhar com história de vida, narrativa, biografias, né? E como trazer essas questões da fotobiografia, videografia para a sala de aula. Então foi nesse momento que comecei a me aproximar mais dessa discussão de autobiografias e provocar os alunos também para fazerem suas autobiografias. Bom, do filme, né? Já falei. E publiquei um artigo que é o ensino de antropologia audiovisual durante o período da pandemia de Covid-19. Está num livro que foi lançado esse ano, Pesquisa e Ensino em Antropologia Audiovisual na América Latina, experiências etnográficas em tempos híbridos do presencial e do remoto. Então é um livro que foi organizado pela Carmen Real, pela Cornélia Eckert e o Mariano Landa, e esse livro ele fala das experiências de ensino de antropologia visual durante a pandemia, né? Então pode passar. E é bem interessante, então quem puder acessar esse livro, tem vários artigos que contam sobre essa experiência, né, do ensino de antropologia visual durante a pandemia. Então é isso, esses autores são os autores, né, que eu tenho trabalhado, as autoras, né? A Manuela, a Fabiana Bruno, Tim Ingold, Conceição Evaristo, o José Ribeiro, a biografia, né? Sobre biografia Elsie Eschner, e também Bell Hooks, né? Audre Lorde, o Joel
Zito Araújo, desculpa, Carolina Maria de Jesus, Krenak, Davi Copenhaua. Acho que todos esses autores ajudam a gente a pensar um pouco dessa questão da autobiografia, né? Da biografia, a escrita de si. Enfim, são autores que ajudam a gente a pensar um pouco mais. Aqui é um exemplo de uma aluna, né, que ela fez esse trabalho durante a pandemia, chama de Dentro e de Fora, e ela utilizou o desenho para demonstrar seu cotidiano. Então foi um trabalho dentro dessa experiência de ensino, né, de se pensar essa autobiografia. Então, tem vários. No artigo eu coloco vários exemplos, mas aqui eu trouxe esse e o exemplo de dentro para fora, e também A Hora do Banho, do Marconi Soares Costa Júnior. Ele fez um ensaio sobre a sua avó, a chegada da avó, que não morava com a família, que passou a morar então com a família, e todas as mudanças, os cuidados né, necessários com essa senhora na casa, né? E ele faz um ensaio fotográfico muito interessante e faz também uma crônica, que é muito linda, crônica muito bem escrita, enfim, falando desse dia a dia, né? Da história da avó. Aí acaba contando a história da avó, né? E as mudanças na família, na casa, enfim, que acarretaram, né, através da pandemia. Pode passar? Bom, então, as autobiografias, né? O que a gente pode considerar? Então, tudo isso levou a pensar nessas autobiografias, e agora o que seria o autobiográfico no cinema, que é essa discussão que a gente pode pensar, e vocês podem fazer perguntas, gente, não precisa, podem interromper. O que seria esse autobiográfico no cinema, né? Então, trago algumas questões aqui para a gente pensar se existe um gênero, né, autobiográfico no cinema. O que seria esse autobiográfico, se é incorporar elementos de uma história de vida na realização cinematográfica, ou como que o cinema pode ser uma expressão autobiográfica para além desse gênero específico, ou de que modo um realizador, uma realizadora pode incorporar os elementos e abordagens autobiográficas em suas obras. Então, pensando naquela perguntinha primeiro, né, que filme vem à cabeça quando você fala em autobiográfico, né? A gente já pode discutir algumas questões. Pode passar? Então, um filme autobiográfico, né, geralmente quando se fala em autobiografia, tem alguns critérios, entre aspas, né? Seria esse pacto com a veracidade, uma exposição de aspectos da história de vida, uma narrativa em primeira pessoa, uma linguagem poética, ou é uma encenação como forma de reinventar-se a si mesmo, né? E utilizando imagens de arquivos, que podem ser vídeo doméstico, fotografias, enfim, seriam isso, né? Seriam esses os critérios para se fazer um autobiográfico. Um filme que é considerado autobiográfico é o Helena, não sei se vocês conhecem, da Petra Costa. Ela fez Democracia em Vertigem, que também é autobiográfico, né? Ela conta de um período, né, da Dilma, do golpe da Dilma, e vai colocando relatos para a família, enfim. Nesse Helena, que é anterior, ela fala sobre a irmã. A irmã queria ser artista, foi morar em Nova York, e aí o filme é esse, é recheado de material de arquivos, filmes caseiros, Super 8, filmes domésticos, né? Enfim, recortes de jornais, diários, e uma carta também que fala sobre o suicídio da irmã. Então ela vai fazer esse filme em homenagem à irmã, né, que é a Helena, e ela é a narradora principal, né? Ela é a narrativa. Tem um filme também do antropólogo, do Kiko Goifman, que é um antropólogo, fez antropologia, e aí agora é cineasta, enfim. E esse filme 33 é muito interessante, que ele é um filme que ele leva 33 dias para descobrir a mãe biológica. Ele morava com a família, foi adotado e tal, e disse, não,
Quero conhecer minha mãe biológica, e ele filmou todo o processo de como, né, como chegar até na mãe biológica. E é interessante que o diretor só aparece filmando através de vidros e espelhos, né? Então é muito interessante também como que ele fez né, pensou nessa direção, enfim, trouxe esse filme. Aí eu lembrei também do trajetórias, né, que eu queria citar, pessoais da antropologia audiovisual, que é o trabalho de vocês, né, Nilson? Que é muito interessante, porque é também um trabalho de trajetórias pessoais. Vocês estavam entrevistando pessoas que estavam contando a sua biografia. O que a gente tem na antropologia, eu tinha até então, é um antropólogo falando sobre o outro antropólogo, né? Então eu posso fazer um documentário sobre o Roberto Cardoso, eu posso fazer um documentário sobre o Roberto da Mata, faço um documentário, sei lá, sobre Eduardo Viveiro de Castro. Mas nessa proposta vocês trabalharam com biografia, né? E as pessoas foram estimuladas a falar de si. Então, assim, eu acho que a gente podia pensar um pouco nisso do auto sociobiográfico aí também, no trabalho de vocês. Pode passar. Aqui são alguns alguns cartazes, né, do filme 83 do Kiko Goffman, Democracia. Tem um filme da Milena Manfredini, que é antropóloga e cineasta, que é muito interessante, que vai falar sobre o Atlântico, ancestralidade, né, muito interessante. Hoje a gente tem uma produção muito bacana de cineastas indígenas também, contando a sua própria história, né, falando suas próprias histórias, cineastas negras. Enfim, tem esse filme do Kleber Mendonça, não sei se chegaram a ver também, eu acho que ele fala bastante desse autobiográfico, porque ele começa falando sobre a mãe, sobre a casa dele, aí ele vai para o cinema que ele frequentava, e depois vai falar para a cidade do Recife. Eu acho que tem uma pegada também autossociobiográfica, né? E é interessante pensar nessa nova geração e o que eles estão fazendo. Pode passar? Então, esses filmes autobiográficos pressupõem, né, um íntimo, um pessoal, uma experiência vivida, um aspecto da subjetividade, uma busca de autoconhecimento. Ele mistura fatos verdadeiros ou falsos, não importa se é verdadeiro ou falso, a gente pode ver isso, né? Então, na construção, na realização, tem um protagonista, que é o eu, tem uma vivência pessoal, que é aquilo que me diferencia, e tem um testemunho histórico, que é o que eu quero falar, o que eu quero narrar. Então, esse é o eu, o que me diferencia, o que me sensibiliza, que faz com que eu vá fazer esse filme, me mover para fazer esse filme, né? Então é isso, nos filmes autobiográficos tem esse esforço do realizador em confrontar a sua própria memória, produzindo ressignificações e releitura das suas histórias pessoais. Vou passar? Então é isso, já finalizando aí por fim, terminando um pouco aqui a minha fala, é esse desafio de entender o que há de autobiográfico, como que se reconfigura nos filmes em diferentes épocas, né? Esse é o desafio para pensar um pouco, né? Pode passar? Alguns conceitos, né? Então, só para finalizar mesmo, um autor francês que vai falar da autobiografia, que são narrativas retrospectivas em prosa de uma pessoa real que faz da sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade. Então é isso, que é essa relação da identidade entre o narrador, o personagem, né, o uso da primeira pessoa, pode ser também na segunda e terceira pessoa, vai depender. Mas, assim, dizer que essa pesquisa biográfica, autossociobiográfica, ela já nasce desde o século XIX na Escola de Chicago, né? E a gente, dentro das ciências sociais, acho que já se tem uma discussão sobre o que é o biográfico, o método biográfico, como é que é a história de vida, como trabalhar com a história de vida, enfim, né? Então, nas ciências sociais sempre teve essa preocupação, né, do que seria essa discussão sobre o biográfico e portanto, hoje o autobiográfico. Pode passar?
Aí é uma frase da Agnès Varda, que é uma cineasta francesa. Ela fez um filme aos 80 anos, né, As Praias de Agnès, que é um filme que ela vai falar da vida dela, da infância, vai trazer trechos de filmes caseiros, trechos, enfim, dos filmes que ela lançou, da vida, da sua trajetória, assim, com muito bom humor. Ela vai fazer um filme sobre, né, ela. Bacana. E é isso. Aí ficaria esse exercício só para o final, para a gente pensar quais os filmes que você conhece, considera autobiográfico e por que você considera autobiográfico. Se vocês puderem fazer e depois me mandarem, eu gostaria muito. Tá bom? Muito obrigada. Bom, vamos abrir agora para os questionamentos. Eu tenho alguns aqui, mas se alguém quiser começar, eu posso ceder aqui. Alguém? Bom, então enquanto vocês pensam aí, o que vocês querem falar, queria fazer só aqui alguns comentários. Primeiro, assim, de agradecer, né, a sua presença aqui, né, acho que para a gente é uma honra, né, estar aqui com você e dizer o quanto as nossas atividades no Labom coincidem, né, com as atividades do Naves. Inclusive a gente nasceu como um arquivo, né, de documentação em que a gente não usava esse nome, né, autobiográfico, mas a gente fazia entrevistas com pessoas, moradores de bairros da periferia aqui, que pudessem contar histórias e enriquecer um pouco a própria história da cidade a partir das suas biografias, né? Então a gente começou a circular nos bairros, né, muito ainda vinculado ao campo da história oral, né, que hoje a Thelma que está assumindo aí essa... Quer dizer, sempre foi, né, dessa área, né, mas vamos dizer que ela está coordenando um grupo, né, nessa área e eu faço parte também, mas o Labom começou mais nesse campo, né, e como eu sou da área de antropologia, né, depois de um tempo a gente também acabou trabalhando com imagem e essa dimensão biográfica ela nunca se afastou, né, muito pelo contrário. Agora, a gente sempre discutia em outro termo, né? Quer dizer, a gente usava etnobiografias, que é até um termo que o Marcos Antônio Gonçalves ele usa muito, né? E faz a discussão sobre isso. E aí, essa é a primeira questão, né? Se existe proximidade com relação a essa discussão que ele faz. Tem uma coisa que ele coloca, e eu acho que é semelhante, né? O que você está colocando aí como autobiográfico, é de que ao falar de si não está falando só de si, né? Quer dizer, está falando também do segmento social que você faz parte de alguma forma. Então, os antropólogos visuais, quando a gente estava entrevistando, eles não estavam falando só de si, né? Mas da sua inserção no campo, né? E uma tendência que eles podem estar criando a partir da sua da subjetivação da sua experiência no campo, né, na produção da antropologia visual, né? Então, acaba que não é só biográfico, né? É também falando do segmento social que você faz parte de uma tendência nesse campo, né? A partir de uma experiência pessoal. A gente até recentemente, junto com o Vicente, inclusive, o Vicente participou, a gente produziu um filme, foi na pandemia, chamado Tinta Neles, né? Foi com um grafiteiro, né, daqui de Sobral, o Thiaguinho Tavares, que a gente já tinha muito acervo, né, de imagem com ele, porque ele faz parte de um movimento social, chamado Movimento Social Fome aqui, e a gente aproveitou que ele fez uma entrevista num podcast, falando dele, né, da experiência dele no grafite, e fazendo uma pesquisa nas imagens que a gente já tinha, a gente tentou fazer esse vínculo, né, do áudio do podcast com as imagens. Aí produzimos o filme Tinta Neles, né, que era sobre a inserção dele no grafite, né,
que tem as suas particularidades, né, mas que também fala do movimento do grafite de uma forma mais geral. Então a gente também começou nesse campo da antropologia urbana, né, e começou trabalhando, né, com o biográfico e depois também com imagem, né. Eu até esqueci de dizer que, apesar do Visualidades estar na 12ª edição, na verdade o programa de extensão tem 15 anos, né? Esse ano está fazendo 15 anos. A gente até está pensando numa logomarca diferente e tal, né? Porque além da municipalidade ter apoiado, né, com o recurso da Paula Gustavo, a gente também conseguiu com o governo do estado. Então, no próximo semestre, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma nova versão do evento com esse recurso e vamos comemorar os nossos 15 anos, né? Então, eu acho que um pouco isso, né, que eu queria comentar, né, e eu gostei demais da sua fala. Então, eu acho legal, por isso que eu gosto de usar autossociobiografia, né, não é nem para não ficar, coloco o sócio no meio, que é uma Annie Arnaud, que ganhou um prêmio de literatura, né? Está fazendo bastante sucesso, publica uns livros, tem uns livrinhos pequenininhos, mas são muito interessantes, tem o lugar, o acontecimento, vocês conhecem, é muito bacana. E a partir daí dessa literatura, e ela faz isso, né? Então ela faz assim, eu estou escrevendo, por exemplo, o acontecimento é sobre um aborto. Aí ela vai falar sobre isso, mas só que ela não vai falar só sobre isso, ela vai falar do contexto todo, da situação dela, de onde ela nasceu, da família patriarcal, né, do capitalismo, da classe trabalhadora da época, de como eram os relacionamentos familiares. Então, por isso que envolve, né, envolve o contexto mesmo, né, não é só, você está falando, não é biografia, não é só autobiografia, mas é uma autossociobiografia. Né? Eu acho que eu gostei desse termo, porque acho que isso esclarece bastante isso, né, que a gente fala. Então é bem interessante como traz. E acho que o cinema cinema, literatura tem muito para oferecer para a gente pensar, né? A própria Conceição Evaristo também, né, da escrevivência, ela fala sobre a situação, mas ela fala da situação enquanto mulher, negra, né, no Brasil, racista, enfim. Né, é interessante essas questões, né, como são colocadas. Né, e o cinema hoje, o cinema também feito por mulheres negras, também estão trazendo, né, uma questão importante. Então, estou falando tem um filme que é sobre o cabelo, né, mas não é só o cabelo, né, sobre a transição, sobre isso, mas é o empoderamento, é a questão da luta, né, da resistência, de mostrar também um Brasil, né, racista, enfim. Então é isso, acho que tem essa pegada que é muito legal. E na antropologia a gente tem a etnobiografia, tem que a Fabiane Gama fala, autoetnografia, não é? Isso. A Fabiana Gama fez um artigo falando dela, né, que foi diagnosticada com uma doença de esclerose múltipla. E aí, nossa, e ela vai atrás dos documentos, aí ela vai com os médicos, e aí ela analisa as radiografias, e ela faz tudo isso, né? Ela vai, porque isso, aí ela vai buscando outras terapias, outras formas de medicina, né, para trabalhar. E ela está aí, ótima, tem uma filha, trabalha na URGS, continua produzindo, e foi diagnosticada com uma doença assim, que era bem complexa, né? E ela escreve sobre isso, então ela chama isso de autoetnografia, né? Autoetnografia. E a etnobiografia, que o Marco Antônio Gonçalves fala e tal, tem muita origem num diretor chileno, que é o Jorge Prelohan, que fala sobre etnobiografia, que começa a fazer a história dos indígenas no Chile, então trabalhando com pessoas, com algumas pessoas, de líderes comunitários, indígenas, enfim, fazendo etnobiografias, né? Então, é isso. Eu acho que tem, né? São termos diferentes. São termos diferentes para se falar da mesma coisa, a gente fica, né?
vendo, mas eu acho legal. Eu achei legal essa trajetória, por isso que eu achei legal falar do Naves, porque eu vi que era uma trajetória muito parecida com a de vocês, então eu fiquei ali, desculpa, uns 20 minutos falando do grupo, mas é porque eu achei legal, porque é isso, conta a história dos moradores, que é a história dos moradores dos bairros periféricos, que é a história da cidade, né? Então, a cidade de Natal, a dificuldade também do material, de se ter arquivos, né, disponíveis para pesquisa, fotografias antigas. Agora que vai ser criada uma fototeca lá, e eu achei bem legal. Hoje mesmo teve uma votação para a criação da Secretaria Estadual de Cultura e não foi aprovada na Assembleia Legislativa. Não, a gente não tem uma Secretaria Estadual de Cultura. Tem uma secretaria municipal, né? Então, assim, como é importante, né, esses órgãos, né? Esse empenho todo, né, da gente. Então, não tem uma secretaria que funciona numa fundação que é ligada à prefeitura. Então, é isso. Olá, boa noite. Me chamo Vinícius, sou professor do curso de Ciências Sociais, né, da área de Sociologia, em especial da área de ensino, Sociologia. Achei muito interessante sua fala, em especial em virtude do fato de, na área do ensino de Sociologia, uma das modalidades bastante recorrentes nos trabalhos de conclusão de curso ser o memorial de formação. E, bom, costumamos, né, trabalhar via de regra a partir de referenciais do campo da sociologia e para mim foi bastante enriquecedor conhecer um pouco sobre essa perspectiva da autossociobiografia, né, pois a gente costuma muito pensar a partir, por exemplo, de noções como trajetória do Bourdieu, imaginação sociológica de Wright Mills, né, isso. E de fato, desse ponto de vista, foi bem interessante essa, digamos assim, ampliação de conhecimento do repertório. Agradeço muito aí pelas colocações. E aí, um pouco a partir do que você colocou a pergunta dos filmes, né? Aí eu vou trazer aqui alguma pergunta, porque quando você perguntou dos filmes autobiográficos, me veio à mente justamente o Kleber Mendonça, né? O Retratos Fantasmas, que tem essa dimensão, mas também eu estava até comentando aqui com a Marina, né? Em que medida a gente também não poderia pensar essa dimensão autossociobiográfica, por exemplo, na filmografia do Kleber Mendonça, a partir de filmes como Som ao Redor, o Aquários, porque muito embora ele não se coloque ali de uma maneira direta, o olhar dele é situado, né, como uma pessoa que é do Recife, que é do Setúbal, que é o bairro onde parte, por exemplo, do Som ao Redor é filmado majoritariamente. Em que medida a gente pode pensar essa produção dessa autossociobiografia, digamos assim, de uma maneira ficcionalizada ou não direta, não, né, colocada tão em primeira pessoa, assim, vamos assim dizer, né? Mas de alguma forma também o porque o olhar do diretor ali está... A história está sendo construída também de alguma forma, né, a partir das referências dele ali. E eu lembrei também de um outro filme que aí eu fico pensando, me fez pensar um pouco, né, pensando alto aqui, sobre as relações dessa autobiografia ou autossociobiografia e do contar biográfico também, do fazer biográfico. Eu lembrei de um filme acho que é Pedro Cardoso de Andrade, que é sobre o Gilberto Freire, o mestre de Apipucos, né? Que aí é um filme que é um pouco uma encenação ali da biografia, o olhar do diretor sobre o dia a dia, né? Roteirizado, digamos assim, do Freire, lá na casa dele de Apipucos, mas ao mesmo tempo é em primeira pessoa, é o próprio Freire que narra, né? A narração em off do Freire, das cenas do cotidiano. Então, como pensar, a partir de um exemplo como esse, essas interfaces, né, entre biografia e autobiografia, autossociobiografia, enfim, seria isso. Obrigado. Os filmes do Kleber, eu acho que eles têm isso mesmo, essa pegada, né? Porque está sempre partindo da região, né, do lugar ou do bairro onde ele mora, né? Aquários é fantástico, né? Eu adoro. Som ao Redor também. Bacana. Eu fico curiosa aqui, por exemplo, sempre aparece também aquele que
que horas ela volta como, né, um autosócio biográfico também, está contando a história, né, da empregada doméstica, enfim, bacana. Alguém tem mais filmes aí? Lembrou de algum filme? O filme Carandirus se adequaria porque a descrição, né, do fato e a partir de um diário de um detento e adequaria? Baseado na história dele, né? Sim, porque aí é baseado no livro do Drauzio, né, Varela. Ele relatando, exato, é um narrativo. Tem que pensar, e tem imagens, né? Uma coisa que você falou, eu fiquei pensando também, né? Que você disse, juntar os fatos, né? Uma coisa assim, muito, muito legal que a ideia de ficção, né? De ilusão que a gente tem, que é algo que não é, não sei, não é verdadeiro, tá, né? Mas a gente está sempre ficcionalizando, né? Aí a gente está sempre ficcionalizando, porque no momento que eu vou representar algo, eu vou representar o Carandiru, vou representar ali, eu já estou representando, já estou, né? Já é uma performance. Se é a performance, já tenho. Então essa discussão aí você está dizendo sempre o que é o real, o que é o ficcional, porque tem muito do subjetivo da gente, né? A história que eu vou contar, por exemplo, da minha infância, vai ser bem diferente do que meu irmão vai contar sobre a infância, apesar da gente ter vivido na mesma casa, né? Na mesma família, tá ali. Porque as minhas memórias são outras, a minha subjetividade, né? Então vão ser duas histórias diferentes. Não que seja mentira, não que o que ele está falando vai ser mentira e o eu vou estar falando a verdade, mas são, né? São versões diferentes a partir da minha subjetividade. Então é interessante, assim, eu acho bacana a gente pensar, porque tem essas questões, né? Do subjetivo, das memórias. E que é memória também? Tem outra questão. Memória. O que é memória? O tempo passado. A memória é uma ilusão, eu construí, é o real, é o que eu vou me apegar, né, no tempo passado. Então, eu acho que são questões que entram dentro dessa discussão para a gente pensar, né? Então, se é alguém que está construindo, como ela falou, o Carandiru é um narrador, ele vai fazer o filme, é um narrador principal, mas não sei, é a versão dele, né? Do Carandiru. Mas é interessante que sempre está ligado a essa coisa do íntimo, né? Do pessoal, a partir daí, né? Eu acho que sim, agora eu tenho fazendo umas experiências assim, e aí a minha escrita ela flui muito mais quando eu estou pensando em coisas assim, do meu cotidiano, eu consigo narrar direitinho, né? Então quando eu vou para fazer o artigo já fica difícil, já é mais lento, né? Então eu acho que esses exercícios são legais para fazer com os alunos, né? Para eles também de soltar a escrita, né? Para depois a gente pode ir para um outro tipo de escrita, mais acadêmica, ou enfim, né? Só comentar uma coisinha, essa dimensão biográfica ela é interessante porque na nossa tradição, no campo das ciências humanas, a gente tem muito essa ideia de que a nosso tipo de pesquisa ela tem que pesquisar um grupo coletivo, né? E aí acaba colocando todo mundo no mesmo saco, como se todo mundo fosse igual. Vai pensar a história do bairro, aí parece que todo mundo viveu aquela história do mesmo jeito, né? E aí essa perspectiva ela vai exatamente contra essa proposta, né? De pensar o coletivo como se todos vivessem, né, a vida na cidade, no lugar que vivem, de forma igual, homogênea, quase que automática, né? Porque todo mundo vive assim, tem que viver também, né? E até determinista, né? Às vezes. E aí o biográfico ele é interessante exatamente porque ele vai mostrar essa dimensão da subjetividade, vai valorizar, né, a subjetividade como consultora de sentido, né, e consultora também de ação, né, de agências, né, de participação, né, no espaço, na construção do espaço e do tempo, né. Eu acho interessante a dimensão biográfica por isso, né, porque valoriza. Eu tinha
separado aqui um trechinho da Conceição Evaristo, né, de uma entrevista que ela deu e tal, no Jornal da USP, que ela diz que rejeita a autoficção, esse termo autoficção, né, por compreendê-lo fechado a um só eu. Ela defende uma escrita da narrativa do eu coletivo, que é isso que a gente estava falando, né, o eu coletivo, que carrega traços contemporâneos pautados em referências históricas. São vivências que ultrapassam o núcleo íntimo e pessoal, né, para abordar experiências de determinado grupo, né? Então é isso, né? Quando ela fala, talvez seja uma escrita, não escrita de si, mas é uma escrita a partir de si. Alguém mais? Eu tenho uma experiência com colegas e uma conversa sobre cinema e filmes marcantes. Aí eu me lembro de 3 filmes que são filmes digamos assim, são momentos de formação, porque eles retratam momentos de nascimento da criatividade da pessoa, mas também de momentos traumáticos. Tem um que são filmes do circuito comercial, né? Um é o Platoon, do Oliver Stone, quando coloca as experiências dele na Guerra do Vietnã. Ele mesmo dirigiu e fez a roteirização desse filme, né? O outro é o Sonhos, do Akira Kurosawa, também, né? E o outro é um filme muito polêmico, né? Porque pouca gente consegue assistir todo. É o Vá e Veja, né? É um filme bielorrusso, o diretor ele colocou as experiências dele e as vivências dele da época da Segunda Guerra Mundial nesse filme, né? Todo mundo diz que é um filme difícil. Eu vi algumas cenas dele, vi vários comentários, né, descrições, e ainda estou criando assim espírito para assistir ele, porque todo mundo comenta que ele é muito pesado, né? Então, a questão principal, o diretor ele colocou elementos da vivência dele também nesse filme, o próprio diretor, de como ele viveu, né? Essas situações traumáticas, situações de a pessoa se choca com algo inevitável, também é um estímulo para você fazer digamos assim, uma mudança da sua perspectiva e fazer um registro daquilo. Também acontece. A pessoa conhecida que fez, ela se deparou com uma situação de uma doença terrível e achou de fazer um registro daquilo. Eu me lembrei particularmente desses 2 filmes de guerra, né, que são situações traumáticas. O Oliver Stone diz que às vezes, ainda mesmo hoje, na velhice dele, ele acorda sobressaltado à noite por causa das coisas que ele viveu naquela época. Que o conflito, essas situações são marcantes para essas situações também, criar essas situações. Eu me lembro desses 3 aqui no momento. Obrigado. Mais um. Eu não conheço esse último filme que você falou. Que Vai e Veja. Vai e Veja. Vai e veja. Vá e veja. Vou procurar. Está disponível no YouTube. Alguém mais, gente? Quer fazer algum comentário, alguma Tem questão? mais outros filmes pra gente ver. Tem mais algum outro filme que vocês queiram citar? Acho que Sonhos é um filme bem bacana, né? Esse filme de japonês, né? Bom, então. A gente. Só queria. Só pra. Eu também pensei falar sobre o Naves, pela nossa trajetória, né, comum e tal. E também o filme dos 5 remadores que foram no Rio de Janeiro, porque no Ceará tem o famoso filme, né, dos jangadeiros.
Aí eu queria mostrar para ver se a gente fazia aí uma discussão, sei lá, algo legal, provocar vocês também a pensar sobre isso, né? Porque ali foi nos anos 50, 52, 53, mas ele foi anterior à viagem dos remadores, foi bem anterior, né? E tinha uma outra perspectiva, que era uma perspectiva política, me parece, né? Que eles estavam defendendo a reivindicatória, né? A coisa dos trabalhadores, né? Enquanto que esse dos remadores, eu acho que era mais assim, uma coisa de, não sei, era um sonho de vencer algo, né? Um limite, os seus próprios os limites, enfim, não tinha essa perspectiva. Mas eu achei muito interessante essas histórias e aí eu lembrei, tipo, vou escolher o filme pra gente pensar. Mas, e desculpa aí, do áudio só foi um pouco meio assim, né, trazendo algumas experiências, não sei se ficou muito confusa, não, mas a gente, qualquer coisa a gente conversa. Muito obrigada. Bom, então eu queria agradecer a professora, né, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, né, dizer que o evento ainda continua, né, as exposições vão continuar até a próxima semana, né, até sexta-feira da próxima semana, e vamos ter também uma oficina trabalhando exatamente essa dimensão de arte e arquivos, né, que vai ser realizada lá na Escola de Belas Artes, né, Mundo Céu. E aí eu convido vocês também a participarem e mais uma vez agradecer a todos e a todas, agradecer aí aos bolsistas, ao UETA, né, não posso esquecer da UETA, né, o pessoal aqui da Casa de Cultura, né, que nos recebeu, o pessoal que está aqui fazendo a tradução em Libras, o Marcos e o Esdras, né. Muito obrigado aí pela colaboração de vocês. E é isso, gente. Valeu.